Boa noite, igreja, graça e paz, tudo bem? Bora lá. Eu sou mais um filho amado de Deus, lutando e vencendo a procrastinação no âmbito espiritual, a orfandade, a ansiedade, o perfeccionismo, a ira e outros gatilhos emocionais que vou encontrando ao longo do 30 semanas. Eu me chamo Luciano. Como mencionei no meu testemunho anterior, trouxe muitos traumas da minha infância, como a ausência de um pai, me trouxe um trauma da orfandade, a morte de 2 sobrinhos, que eram irmãos, eram muito próximos da minha casa. Isso me trouxe o luto, o assassinato da minha irmã, Cláudia, após um assalto em sua casa. Isso me trouxe também o medo, a revolta. E muitas desavenças da família, devido ao excesso ao uso de bebida alcoólica. Isso também me trouxe a ira. A ira. Dá para ouvir? A ira. Ainda criança, com 12 anos, infelizmente, presenciei um assalto na casa da minha irmã Cleusa. Graças a Deus, ninguém se feriu, mas ficamos na mira de revólveres por algum tempo, enquanto os marginais levavam o que podiam. Na minha adolescência não foi muito diferente. Meu irmão Cláudio era uma excelente pessoa, mas quando eu estava embriagado, nos deixava muito preocupados, a mim e a minha mãe. Após minhas reuniões com meu confidente, o pastor Piva, no ciclo anterior, pude compreender que tinha meu irmão como um pai. Por esse motivo, fiquei muito abalado quando ele faleceu. Já em minha adolescência, fiz algumas amizades. Infelizmente, eram pessoas que estavam perdidas no mundo, assim como eu. Faziam uso de bebidas alcoólicas, drogas e até mesmo roubavam para manter os seus vícios. Graças a Deus, fui preservado e sua misericórdia me alcançou. Acredito que a única coisa que fiz de boa nessa época foi dar uma qualidade de vida melhor à minha mãe, após reformar sua casa, quando iniciei minha carreira profissional na CTBC, hoje é Telefônica. Aos 18 anos de idade, já em minha fase adulta, sem maturidade, sem vida, sem um mentor e sem Jesus, continuei agindo impulsivamente. Casei cedo, aos 21 anos, e logo veio meu primeiro filho, o Mateus, uma bênção. E após 3 anos, a minha segunda filha, outra bênção, a Maíra. Em 2013, perdi o meu irmão Cláudio, conforme mencionei. Ele exagerava com o uso de bebida alcoólica. Fiquei sem chão, pois tinha ele como um pai, e perguntei a Deus por que isso tinha acontecido. Ele era jovem e cuidava de nossa mãe. Fiquei muito mal com essa perda. Trabalhávamos na mesma empresa. Ver seus pertences e saber que não o veria mais era muito triste. Como eu tinha um cargo de confiança na empresa, pedi um afastamento e fiquei por 30 dias de luto. A falta de um pai e de Deus em minha vida, essa orfandade, me levou a tomar muitas decisões precipitadas. Hoje não culpo a ninguém por essas decisões, e sim a mim mesmo, pela falta de maturidade e empatia. Quando não sabemos para onde vamos, qualquer caminho serve. Após minha conversão genuína em 2020, consegui enxergar o mundo e as pessoas de uma forma diferente. Hoje tenho empatia pelas pessoas e consigo ter domínio próprio sobre algumas situações, algo que era difícil de acontecer. Compreendi que eu era um religioso e não um cristão. O pastor Piva e o pastor Edinho foram fundamentais em minha conversão, pois acreditaram em mim e não me julgaram pelas minhas ações. E isso me lembra muito uma passagem na Bíblia, que está em João 8, de 1 a 11. Mas o principal que chama a atenção é: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Jesus é maravilhoso. Em 2021, perdi minha mãezinha, aos 87 anos de idade. Fiquei muito triste, mas agora estava caminhando com Jesus. E ele acalmou meu coração. Consegui falar de Jesus a ela, e ela o aceitou. E creio que está com ele. E em breve, quando Deus assim permitir, nos veremos. Tenho um ótimo relacionamento com os meus filhos. Disseram que me perdoaram por minhas ações e decisões erradas. Sempre digo a eles que não
absorvam o que fiz de mal, mas sim aquilo que eles enxergam que faz sentido à vida deles. Hoje sou casado com a Solange, uma serva de Deus, uma excelente esposa, mãe, filha, avó, empresária. Somos sócios em nossa empresa, onde nosso sócio majoritário é o Senhor Jesus. A Sol me ajudou a tratar meu caráter. Sempre me incentiva a buscar aquilo que é melhor para a ocasião. Estou no terceiro ciclo do 30 semanas e acredito que não vou parar por aqui. Essa ferramenta que Deus trouxe à igreja está sendo fundamental para a mudança em minha vida. Através das ministrações, partilhas e confidente, tenho conseguido me encontrar. Hoje, posso dizer que sou minha melhor versão, mas não para por aí. Minha oração é para que Deus me torne a cada dia uma versão melhor. Quero compartilhar com vocês um versículo que é muito curtinho em sua escrita, mas imenso em seu propósito, que está em Mateus 11:28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Obrigado pelo silêncio de todos. Bora lá, 7ª semana, segunda decisão, confiar. Eu preciso confiar. Eu já me apresentei aqui no início, né? Então você que está me vendo só agora, eu já falei que eu sou um filho amado de Deus, não se esqueça disso. E você é um filho amado de Deus. Irmãos, primeiro eu quero fazer um esclarecimento. Algumas pessoas me procuraram para falar, poxa, tem algumas divergências dos livros, tal. Cada edição está vindo com algumas alterações. Então, assim, não vai estar exatamente como está, talvez, no seu livro. Quem tem o livro Aspiral, de Araminho, está na página 81. Quem tem a outra revisão desse, que é a edição anterior, está na página 87. E nós que vamos estar ministrando aqui, nós vamos estar procurando fazer pelo livro novo, que é a página 91. Porque, de alguma forma, nós vamos dar prioridade para quem está participando pela primeira vez. Então, você vai se achar aí na página 91, segunda decisão, semana 7. Tá? E você que está com os livros antigos, o conteúdo é o mesmo, nós não vamos estar falando pormenores de cada aí, mas você vai se achar aí de acordo com o que a gente vai passando aqui o decorrer da ministração, tá bom? Então, esclarecido isso, página 91, segunda decisão, confiar. Eu preciso confiar. O Senhor é bom, em Naum 1:7. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Renove a sua confiança. Salmo 62:5. Descanse somente em Deus, ó minha alma. Dele vem a minha esperança. Nós temos vivido tempos em que é difícil ter esperança neste mundo onde nós temos visto tantas coisas terríveis, né? Recentemente agora aí, a tragédia lá no sul do país. E assim tem sido. Há um tempo atrás foi em Brumadinho, há um tempo atrás foi em outros lugares, a gente tem na Baixada, foi no outro verão. Então, assim, nós temos vivido tempos de más notícias. E se nós estivermos apenas focados nessas notícias deste mundo, nós entramos em parafuso rapidinho. Então, onde você tem colocado a sua esperança? Se nós olharmos para as situações que acontecem todos os dias nos noticiários, nós ficaremos cada dia de mal a pior. E se você ainda tem vivido muito focado nessas coisas, eu peço para você, não fique tão bitolado nessas notícias, porque
Nós sabemos que essas coisas iriam acontecer. Nós sabemos que a própria palavra de Deus diz que haverá guerras, rumores de guerras, haverá tremores, haverá coisas que vão acontecer. O Senhor Jesus disse que no mundo nós passaremos por aflições, mas que nós devemos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então, aonde está a nossa esperança? Nesta noite nós estamos sendo desafiados a parar e refletir um pouquinho onde eu tenho depositado a minha esperança, onde eu tenho colocado a minha esperança. Então, em 2 Coríntios 1:3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Nós passamos pela primeira decisão, que é o admitir. Admitimos que temos problemas, que sozinhos nós não iremos resolvê-los e que precisamos enfrentá-los. Já nesta decisão, estamos sendo encorajados a confiar que viveremos o melhor tempo de nossas vidas, se fizermos diferente do que estávamos fazendo antes. Nós somos chamados a cada decisão, somos encorajados a ter atitudes novas, pautadas na esperança, não na dor e nem na culpa. Então, se nós somos chamados agora a confiar, mas confiar aonde? Confiar em quem? Em uma nova esperança, não mais preso ao nosso passado, às nossas culpas, às nossas dores. Talvez alguém tenha nos machucado, mas como nós temos desde o início do 30 semanas falando, nós não somos o nosso pecado e nós não somos aquilo que as pessoas nos causaram, dor, sofrimento. Nós não somos isso. Nós precisamos pautar agora a nossa vida nessa nova esperança. Eu acabei de ler em Coríntios 1:13, que fala que Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, nós devemos depositar a nossa esperança no Senhor Jesus Cristo. Então, reflita aí na página 93. Quais são os maiores problemas que você tem esperança de resolver? Nós somos renovados pela esperança. A falta de esperança é o mal que rege essa sociedade. Então, só para mencionar um texto aqui de Filipenses, ele fala assim: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Se nós não tivermos a esperança no Senhor Jesus Cristo, nós vivemos uma vida apática. Mas em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo nos encoraja a nos alegrar sempre no Senhor Jesus. Seja em qualquer situação, em qualquer problema, qualquer momento da minha vida que eu esteja passando, o Senhor nos chama aqui a nos alegrar. Alegrar no Senhor. Mais uma vez te digo, alegrai-vos. Então, nós somos chamados aqui a ouvir a voz do profeta ali em Lamentações. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Muitas vezes nós olhamos para as nossas dores, para aquilo que nós causamos em nossas vidas ou causamos nas vidas dos outros e nos vitimizamos. Coitadinho de mim mesmo. Mas a palavra aqui, que nós precisamos ter uma nova esperança, mudar de atitudes, mudar de agora para uma nova esperança em Cristo, não mais em mim mesmo ou na religiosidade a qual eu vivia. O primeiro ponto
para que nós tenhamos a nossa esperança renovada, Ele nos chama a renovar a nossa confiança no poder de Deus. Efésios 3:20, na página 93. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. O poder que precisamos é Jesus. Provavelmente você já ouviu de Jesus. Provavelmente você já fez uma entrega de vida ao Senhor Jesus. Provavelmente você está aqui porque você acredita no Senhor Jesus. Mas nessa noite nós queremos aqui falar sobre a esperança a qual nós precisamos ter em Jesus. Nós não precisamos viver uma religiosidade, nós precisamos viver uma vida de entrega, uma vida de dependência do Senhor Jesus. Nós crermos no Senhor Jesus é mais do que acreditar apenas psicologicamente, é crer, colocar a nossa confiança, depositar toda a nossa confiança no Senhor Jesus. Nossa esperança é que você persista, seja resiliente nas lutas e compreenda com profundidade que existe um reino e existe um rei. Esse reino é o reino do nosso Deus e esse rei é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E Ele está nos chamando nesta noite para termos uma vida totalmente entregue a Ele. Em 1 João 1:10 até o 13, diz assim, pedir para a irmã colocar, por favor, na projeção. 1 João 1:10 a 13. Bom, depois a gente lê, então. João 1:10. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade do homem algum, mas nasceram de Deus. O Senhor tem nos chamado para sermos, nesta noite, filhos de Deus. Para você saber que se você crer no Senhor Jesus, a palavra diz que crer no Senhor Jesus nos deu o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Então eu posso, e você pode, dizer nesta noite, se você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus, se você creu em Jesus Cristo, que Ele morreu e ressuscitou por você ali na cruz do Calvário, que você é um filho amado de Deus. Em Jesus Cristo, amém? Marcos 1,15 diz assim: o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Este reino é um estado de confiança e graça que faz com que eu e você desfrutemos de um sentimento de repouso, paz, confiança e entrega. É um ambiente de novos valores e crenças. Não estamos falando de religião, ritos repetidos e regras difíceis de se cumprir. Trata-se de um relacionamento que inclui uma entrega completa de seus problemas e relacionamentos. Que inclui uma entrega completa de seus problemas a Deus e a confiança de que seremos encorajados e direcionados diariamente por Ele, crendo que tudo o que necessitamos será suprido. Ou seja, confiamos que Jesus fará em nós e através de nós, e que a graça dele é mais que suficiente. Paulo diz ali: a minha graça é suficiente para você, pois meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Reflita aí, você crê que Deus pode todas as coisas? Não responda assim com ímpeto, pense. Você crê que Deus pode todas as coisas?
Ele pode transformar essa sua dor, Ele pode te curar, Ele pode transformar a sua vida. 2. Renove a sua maneira de pensar. Efésios 4, 22 a 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestir-vos do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade, proveniente da verdade. Renove a sua maneira de viver e de pensar. Quando você é renovado a sua maneira de viver ou de pensar, as provações não deixarão de acontecer, mas ela fará com que você vai olhar para os problemas de uma nova perspectiva. Vai fazer com que você encare os seus problemas de uma forma diferente. Então é importante que você tenha a sua maneira de pensar, né? Romanos 12 ali, ele fala para a gente renovar a nossa mente, né? 2 Coríntios 5,17 fala assim: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Reflita aí, o que ainda prende você ao passado? 3. Renove a sua confiança no poder para mudar. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Muitas vezes nós ouvimos esse versículo sendo usado para coisas grandiosas, coisas poderosas, mas se nós lermos os versículos anteriores, o apóstolo Paulo fala: eu posso passar por privação, posso passar por dificuldade, posso todas as coisas, em tudo eu posso, mas posso tanto ser bem suprido, como posso passar por escassez. Em todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Então nós podemos passar por essas dificuldades, podemos passar por essas limitações que nós temos por causa desses problemas que nós estamos vivendo na nossa área emocional. Em Jesus Cristo nós podemos passar e Ele vai nos fortalecer, porque no final desse versículo ele fala assim que quando estamos fracos é que estamos fortes, é que somos fortes. Amém? Então você recebeu o poder e a força para viver diferente. Temos o direito do céu, o poder da ressurreição, a nova disposição para novos começos. Efésios 1, de 18 a 20 diz assim: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e na incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-os dos mortos e fazendo-o assentar à direita nas regiões celestiais. Você chegou até aqui e viu que alguns aspectos da sua vida já se transformaram, e essa mudança continua. Sua fé deve estar sempre naquele que pode todas as coisas e que fortalecerá você todos os dias, principalmente naqueles dias que você não desejar mais enfrentar os seus problemas e as suas dores. Irmãos, nós começamos a mexer em problemas que talvez nós estávamos correndo de mexer neles, falando assim: não, deixa para lá isso, eu não vou mexer nisso, isso é complicado demais. Mas quando nós começamos a mexer nesses problemas, nós somos transformados, somos movidos a pensar. Eu me lembro que eu estava ouvindo uma ministração do pastor Marcos Cotti, e ele estava falando de uma pessoa que foi violentada, e essa pessoa nem lembrava mais da pessoa que tinha cometido a violência contra ela. E quando começou a falar sobre as suas emoções, sobre a sua vida, que ela começou a se lembrar daquele momento em que ela passou de abuso na área sexual, essa pessoa começou a ficar com ódio, com raiva daquela pessoa, que aí ele começou a explicar que quando ela já tinha aparentemente esquecido, ela já tinha matado aquela pessoa para si mesma.
ela já tinha eliminado aquela pessoa da vida dela. E quando começou a vir as ministrações para perdoar, e ela começou a ter ódio daquela pessoa, ele falou: isso é um bom sinal, é um sinal que você está mexendo naquilo que precisa ser curado. E aí ele diz que aquela mulher conseguiu declarar perdão e perdoar aquela pessoa. Mas há um tempo atrás ela nem lembrava nem da situação e nem da pessoa. Mas quando nós começamos a tratar, a curar as nossas emoções, muitas vezes nós vamos ser levados a enfrentar e saber que aquele que foi o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, nós lemos isso agora aqui em Efésios, é o mesmo poder que está atuando em nós para curar. E o Senhor vai nos curar. É da vontade dele que nós sejamos curados. 4. Renove a sua fé. Mateus 17, 20. Eu lhes asseguro que, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer ao monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Porque você tem fé, acredita que tem força de Jesus para reconhecer seus erros e compreender que, da mesma maneira que você erra, outros também erram. Provavelmente, alguns erros cometidos contra você no passado podem ter te causado traumas e que duram até hoje. Mas há esperança. Jesus pode ajudá-lo. Ele já perdoou você e o convida a fazer o mesmo. Ele também o convida a reconhecer seus erros e pedir perdão por eles. Acima de tudo, ele convida a se perdoar. Creia no poder sobrenatural do perdão. Responda aí: há algo novo que precisa fazer ainda hoje ou esta semana? Você precisa perdoar alguém? Você precisa se perdoar? Você precisa reavaliar essa questão? Muitas vezes, como vítima, às vezes nós achamos que não temos errado, que não temos falha, mas a palavra de Deus diz que todos pecaram. E o salário do pecado é a morte. Mas o versículo não termina aí, ele fala: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Amém? Renove a sua disposição em mudar. Jesus declarou: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. João 3, de 3 a 5. Eu gostaria de ler até o 7. Por favor, Ana, coloca para mim aí. João 3, de 3 a 5, vou ler até o 7. Olha lá. Em resposta, Jesus declarou: em verdade, eu lhes digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: alguém pode nascer quando já velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, ninguém pode entrar no reino de Deus e não nascer se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Importante ressaltar que nós nascemos na carne pela vontade dos nossos pais. Mas nascer pelo Espírito também é pela vontade de Deus. Deus nos chamou, nos trouxe até aqui e tem nos mostrado a sua vontade para as nossas vidas. E aqui ele fala que nós precisamos viver agora com uma esperança diferente da esperança que este mundo vive. Ele tem nos chamado para viver uma vida onde nós
admitimos nossos erros, as nossas falhas, as nossas culpas, admitimos que precisamos tratá-las e agora precisamos confiar nesse poder de Deus nas nossas vidas, que Ele está nos chamando a confiar nele para que tenhamos uma vida transformada. E aqui Ele tem nos falado nesse estudo em renovar a nossa esperança, renovar a nossa confiança, renovar a nossa fé. E Ele vai concluindo o estudo nos dizendo que é necessário nascer de novo. Mas como assim nascer de novo, Jair? Vou dar um exemplo. Com 12 anos eu fiz uma oração entregando a minha vida a Jesus e não houve nenhuma transformação na minha vida. Foi uma oração feita da boca para fora, aonde até os 26 anos vivi como quis a minha vida, sem nem lembrar que Deus existia muitas vezes. Só no momento de dificuldade, de muito aperto, às vezes eu agradecia a Deus por aquele livramento, mas tinha uma vida longe de Deus, sem me importar com as coisas de Deus. Mas no dia 7 de 1997, quando eu fui numa reunião, numa célula, na casa do Heron e da Lúcia, ali perto da linha de trem, ele trabalhava na estação ferroviária, ali naquele dia, eu compreendi o Evangelho da salvação e o chamado de Deus para a minha vida. O Espírito Santo me revelou a isso. E aí onde que o Senhor Jesus fala, importa nascer de novo. Então é uma experiência de entendimento e compreensão de uma nova vida, e que essa vida é espiritual. Porque Ele fala que quem nasce do sangue é sangue, quem nasce da carne é carne. Mas importa nascer do Espírito. Então o Senhor tem nos chamado aqui a fazer parte desse reino, onde o Senhor Jesus deu a sua vida por nós, ali na cruz do Calvário. Mas muito mais do que dar a sua vida por nós ali na cruz do Calvário. A palavra de Deus lá em Romanos 6,6 fala que nós fomos crucificados juntamente com Cristo, que Ele ressuscitou e nós ressuscitamos junto com Ele para uma nova vida em Cristo Jesus. Já não sou eu mais quem vive, mas Cristo que vive em mim. Então, se nós temos esta realidade, o Senhor está nos chamando para ter a nossa vida renovada, a nossa vida transformada por este poder de Deus. Então eu gostaria que você que está online, você que está aqui nessa noite, eu gostaria que você colocasse agora a sua vida diante dessa palavra, daquilo que foi falado aqui nesta noite. Como você tem vivido a sua vida? Onde você tem depositado a sua esperança? Onde você tem buscado razões para viver? É na sua força? É na sua religiosidade? Ou você tem entendido que você precisa viver uma vida, mas onde você não viva mais, mas Cristo viva através de você? E que tudo isso que você passou é um ministério de agora em diante. É uma nova versão que a cada dia vai melhorando, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Algumas pessoas que estão na equipe já entenderam isso, e por isso, além de fazer o 30 semanas, eles também estão trabalhando para glorificar a Deus, para dizer que eles, apesar das suas dores, apesar das suas falhas, apesar dos seus traumas, eles querem que isso seja um ministério nas suas vidas e querem glorificar o nome do Senhor Jesus através das nossas vidas. Então eu quero que você faça uma oração sincera ao nosso Senhor. Fala: Senhor Jesus, o Senhor me diz que eu preciso nascer de novo. Me dá essa experiência com o Teu Espírito Santo. Fala o meu coração. Eu não quero apenas ser um religioso. Eu não quero viver uma vida religiosa. Eu não quero entrar no culto ou no domingo ou no sábado, seja lá quando eu vou à igreja, mas eu não quero apenas sair da igreja na segunda-feira nem lembrar que o Senhor existe. Eu não quero ter uma vida na qual a minha dependência está na minha força ou na minha capacidade, mas eu quero que esta palavra que o Senhor falou para Nicodemos, que era um líder ali na sinagoga, alguém que conhecia a lei, alguém que conhecia a palavra, e o Senhor disse que não era suficiente ser religioso,
mas que era necessário nascer de novo, ter uma vida transformada. Pai, em nome de Jesus, Senhor, aqueles que o Senhor quis revelar, Senhor Deus, este evangelho, o evangelho da salvação nesta noite, Pai. Seja aqui no presencial, seja no online, Senhor, ou seja quando essa pessoa estiver vendo este vídeo, em qual época for, mas que o Teu Espírito Santo, Pai, o Senhor não trabalha com cronos, o Senhor é o Deus que o tempo não existe. O Senhor, ó Deus, fale ao coração, Senhor. E que a religiosidade, que, Senhor, uma vida sem sentido, mas que o Teu Espírito Santo, Pai, venha revelar, Senhor, esta palavra, Pai, aonde o Senhor nos chama, Senhor, para sermos nascidos de novo, pelo poder que há no Teu nome, Senhor, pelo poder de Jesus Cristo, ali na cruz do Calvário, se entregando para que nós não tivéssemos vida em nós mesmos, mas em Cristo. Que não sejamos nós a viver, mas Cristo vivendo através de nós, Pai. E que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, conclusão. Renovar a esperança é o tema, mas a sua esperança deve ser seguida de ação. Crer em um Deus que pode todas as coisas é fantástico, mas Ele deseja fazer as coisas acontecerem junto com você. Esse processo de santificação é onde Deus age e nós reagimos. O processo de santificação é isso. Deus age e nós reagimos. Então nós ouvimos a voz do Espírito Santo e nós obedecemos. E amar ao Senhor é obedecê-lo. Comece hoje mesmo com a melhor decisão. Entrega tudo a Deus. Toda a nossa esperança deve estar nele. E em seguida, atuar essa esperança, transformando sua maneira de ver a situação e de agir. Romanos 15, 13. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós vamos partir então para nossas rodas de partilha, lembrando que as mulheres nesse salão, os homens no salão de lá. A pergunta facilitadora, se você precisar dela hoje: quais as áreas da sua vida precisam ser renovadas pela esperança? Amém? Boa partilha, 5 minutinhos aí reunidos. Você que está no online também, boa partilha para você, boa partilha para vocês aqui no presencial. Que Deus abençoe a todos. Glória a Deus.